Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo os sentidos espirituais, a importância de nós exercitarmos os nossos sentidos espirituais. Por quê? Porque isso traz crescimento para a nossa vida espiritual. Nos dá então a capacidade de discernir as realidades espirituais. Nós já vimos sobre o paladar e vimos também sobre a audição. Agora vamos dar uma olhada sobre a visão espiritual, o sentido espiritual da visão. Salmo 119, versículo 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui nós podemos ver alguém que conhece a lei, mas conhecer a lei de uma maneira natural é simplesmente um conhecimento na letra. E esse salmista está falando: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso quer dizer que essa lei possui uma realidade espiritual que somente pode ser vista por meio da visão espiritual, por meio do sentido espiritual da visão. Por isso o salmista diz ao Senhor: desvenda os meus olhos, tira a venda dos meus olhos. Nós sabemos, amados irmãos, amadas irmãs, que nós muitas vezes vemos as coisas de uma maneira natural. Nós não vemos de uma maneira espiritual. Estamos acostumados a ver, a usar nossos sentidos físicos. Exercitamos pouco os nossos sentidos espirituais. Aqui fala sobre desvendar os olhos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15 diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, versículo 16 diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, precisamos perceber que nós temos muitos véus, que esses véus precisam ser removidos. E para isso, nós precisamos nos converter ao Senhor. Por isso, nós devemos dizer: Senhor, desvenda os meus olhos. E em 2 Coríntios 3, 18 diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como é importante nós termos nossos rostos desvendados, nossos olhos desvendados, para que possamos perceber a realidade espiritual, para que nós possamos contemplar o Senhor. Efésios, capítulo 1, versículo 18 diz: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse versículo nos diz que os olhos do nosso coração, estamos falando do homem interior do coração, tá certo? Que os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. E se forem iluminados, nós vamos saber
qual a esperança do nosso chamamento e a riqueza da glória da nossa herança, da sua herança no santo, da herança do Senhor nos santos. A riqueza, a glória da sua herança nos santos. Isso quer dizer que nós, os santos, somos a herança do Senhor. E nós estaremos ali manifestando a glória, a riqueza da glória manifestada em nós, que somos a herança do Senhor. Esperança do nosso chamamento. Para isso, nós precisamos que os nossos olhos sejam desvendados. Nós vemos hoje muitos irmãos amando o mundo, amando as coisas do mundo. Por quê? Porque não conseguem ver com os olhos espirituais, somente enxergam com os olhos físicos. Mas se os nossos olhos espirituais são exercitados, são desvendados, iluminados, passamos a contemplar as maravilhas da palavra do Senhor, nós conheceremos a esperança do nosso chamamento, qual o propósito do nosso chamamento e como a glória estará em nós. Isso só se consegue ver com os olhos do coração, com o sentido espiritual da visão. Não ter visão espiritual realmente é algo trágico. Nos faz correr somente atrás das coisas visíveis. Nós precisamos aprender a ver o que é invisível. 2 Coríntios 4:18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As coisas que se veem se refere às coisas que vemos com nossos olhos físicos. As que se não veem se referem às coisas que somente podemos ver com nossos olhos espirituais. Para ganharmos uma visão, precisamos ter olhos espirituais. Paulo, em Atos 26:19, diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa visão celestial somente pode ser vista com os nossos olhos espirituais, com os olhos do coração. Louvado seja o Senhor.